Fala galera, tô aqui, ó, mais um programa Não Complica, te apresentar o meu amigo Melk. Fala Melk, dá um oi pra galera. Melquisedeque é o nome dele, mas ele é mais conhecido como Melk. Ele vai estar me ajudando a responder as suas perguntas. Quero agradecer a você que tem participado, enviado para cá o seu vídeo. Ele é muito importante para que a gente possa desenvolver a nossa programação. E se você quiser participar, não deixe de mandar pra gente um videozinho na posição horizontal com a sua pergunta. Eu vou ficar muito feliz em tentar te responder. Não deixe, como de costume, de curtir, na verdade se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar essa mensagem para que nós possamos abençoar o maior número de pessoas possíveis. Hoje eu tô aqui com a pergunta do meu grande amigo Matheus Correia. Eu vou lançar para você e depois a gente vai estar conversando em cima dela. Fica ligado aí. Um abraço. Fala meu pastor, beleza? Tá todo blogueirinho agora, hein? Bom, vou aproveitar isso, vou mandar a minha dúvida para você. Uma coisa que às vezes eu me questiono é o que no Antigo Testamento se aplica somente àquele contexto e o que é universal servindo para a gente até hoje. Eu entendo que tem a diferença das alianças, entre a aliança da lei e a aliança da graça, mas mesmo assim, às vezes eu fico confuso quanto o que é um princípio de Deus que Ele estabeleceu lá e que permanece até hoje e o que era algo somente para aquele povo. Me ajuda aí, valeu? Valeu, meu amigo. Vamos começar aqui, vou tentar responder a sua pergunta. Antes, quero um alô aqui do meu diretor. Manda um abraço pra galera, meu diretor. Um abraço, galera. Que Deus abençoe a todos. Valeu, tamo junto. Matheus, para responder a sua pergunta, eu vou tentar, né? Vamos tentar chegar a um consenso aqui, mas Miles Coverdale, ele foi o primeiro tradutor da Bíblia em inglês. E ele tem uma declaração muito interessante que eu queria deixar para a gente começar a meditar sobre ela. Ser-lhe-á muito útil para compreender as Escrituras, marcar não só o que é falado, escrito, mas de quem e para quem, com que palavras, em que tempo, onde, com que intenção, em qual circunstância, considerando que está escrito antes e depois, para que eu possa entender os ensinamentos das Escrituras, cada versículo bíblico, é importante eu ter uma noção do que está acontecendo em volta, para quem foi escrito aquele livro, qual era o direcionamento daquela carta, daqueles versículos, e a gente vai começando com isso, a ter uma compreensão mais clara a respeito do que Cristo Jesus, do que Deus queria deixar para nós. Uma outra situação que a gente precisa entender e que eu acho que vale para explicar essa questão é a respeito da nossa, o que acontece no nosso cotidiano, na nossa vida natural, que são um exemplo claro que nós temos no nosso cotidiano são as leis que regem a nossa sociedade. Por exemplo, em 1988, o Brasil promulgou uma Constituição nova. E existiam diversas leis que já existiam anteriormente. Todas essas leis precisaram passar pelo filtro da nova Constituição para saber aquilo que continuaria vigorando ou não a partir daquele momento. Foi assim com o Código Penal, que continua em vigor até hoje. Foi assim com as leis trabalhistas que foram promulgadas no tempo lá de Getúlio Vargas e que só foram alteradas em 2017. Também o Código Civil, que só mudou em 2002. Tudo isso passou pelo filtro da nova Constituição para saber o que foi recepcionado ou não. A Bíblia também é a mesma maneira. Nós podemos interpretar e entender da mesma forma. Deus, o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tudo aquilo que ele ensinou e foi sendo mudado ao longo dos tempos é o que nós chamamos de alianças. As alianças, a maneira de Deus se relacionar com o homem, essas sim foram alteradas ao longo da história. Hoje nós estamos, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós estamos inseridos no contexto da nova aliança da graça de Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 13 diz o seguinte: dizendo nova, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Eu não posso querer realizar e viver a minha vida hoje com base nas normas da antiga Constituição lá do Império. A Constituição que vale para a gente hoje, onde a gente constrói, que traz todo o ordenamento, que traz fundamento para todo o ordenamento jurídico do Brasil, é a Constituição de 88. Da mesma forma, eu não posso querer viver o meu relacionamento com Deus hoje com base nos preceitos da antiga aliança. Afinal de contas, essa antiga aliança, ela
foi renovada por uma nova aliança, como a gente leu aqui. Uma aliança firmada em superiores promessas. Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que fala para a gente. A verdade é fato que o Antigo Testamento, ele nunca deixou de ter o seu valor. Os ensinamentos do Antigo Testamento, como diz lá em Hebreus 7, que eles são justos, são bons, a lei é boa, ela é justa, ela traz bons valores para nós. Os princípios ensinados para nós na Antiga Aliança, eles são eternos e eles formam o nosso valor de hoje. Os exemplos de fé inspiram a nossa jornada cristã. Os símbolos que são tratados, as histórias apresentadas, cada oferta revelada na Antiga Aliança, elas também nos apontam para a pessoa de Jesus. É fundamental que eu e você possamos ter claro no nosso coração que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Tudo que a gente vê de Gênesis a Apocalipse aponta, converge para uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. E ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. O nosso Deus não muda. Diretor, dá um aleluia aí para deixar o pastor animado, faz favor. 2 Timóteo fala disso também. Obrigado, meu diretor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. O mesmo Deus que criou o universo, que estabeleceu uma aliança com Abraão, que estabeleceu uma aliança com Noé, que tirou o povo de Deus do Egito, esse Deus continua vivendo, reinando hoje com poder e glória. E ele não muda. A maneira dele se relacionar mudou. E a gente chama isso de aliança. A palavra traduzida na Bíblia como aliança é a palavra berit. Meu consultor aqui, o diretor, é meu consultor das palavras em hebraico, em grego. Falei certo, diretor? Mais ou menos. Mas tá valendo, né? Então, berit, B-E-R-I-T-H, valeu pela ajuda, é utilizado para definir o pacto estabelecido entre Deus e os homens. Ao longo da história, Deus escreveu várias e várias alianças. Elas incluem a aliança adâmica, aquela que foi feita com Abraão, aquela que foi firmada com Noé. As principais alianças são a antiga aliança da lei, que nós chamamos de a antiga aliança da lei, a velha aliança de Moisés, e a nova aliança da graça de Deus, firmada em Cristo Jesus. Quando a gente olha para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24 e 25, a gente começa a entender o propósito da antiga aliança, qual a razão dela existir. Ele fala assim para a gente, o apóstolo Paulo: assim a lei foi o nosso tutor, o nosso condutor, nosso guia até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O grande papel da lei foi nos apresentar e nos revelar a necessidade que nós temos de um Salvador. Deixa eu te falar uma coisa, o Moisés aqui atrás, o meu diretor, você que está ouvindo esse vídeo, nós não podemos sozinhos, pela nossa força, vencer e cumprir todos os 613 mandamentos da lei. A Bíblia nos ensina que se eu falhar em um deles, eu sou reprovado em todos os demais. Por isso, eu preciso de alguém que faça isso por mim. E foi exatamente essa obra que Jesus realizou. Jesus cumpriu a lei plenamente, conquistou a vitória na cruz. E ele disse o seguinte: agora que eu venci, eu concedo os benefícios da minha vitória para todos aqueles que creem nele. Não tem como, meu amigo Mateus, eu explicar essa realidade sem que eu entenda a verdade das alianças. Eu preciso compreender de maneira clara, profunda, as alianças de Deus na nossa vida. Tem um livro que eu quero te indicar, do Leonardo Caputin, que o nome é Aliança de Sangue. Esse livro vem falando de todas as alianças, do início ao fim da Bíblia, e traz revelações, detalhes muito importantes para que a gente possa entender melhor esse contexto, essa realidade do que era válido para o Antigo Testamento e o que é válido agora para o Novo Testamento. O que a gente precisa ter claro é que todo o Antigo Testamento ele precisa passar pelo filtro da cruz.
Sem a cruz, o Antigo Testamento é um livro histórico contando as narrativas de grandes homens do povo de Israel. Mas Deus, ele nos leva a revelar algo maior e mais profundo para esses livros. Ele nos aponta e nos apresenta eles como sendo a palavra de Deus, revelando a pessoa de Jesus Cristo para cada um de nós. A Bíblia é sim a palavra de Deus. E nela nós encontramos verdades profundas para a transformação da nossa vida. Deus disse, por exemplo, no Antigo Testamento, para que os seus filhos sacrificassem ofertas a Deus, como forma de propiciação para os seus pecados. Nós vemos ali no livro de Levítico todas essas promessas, essas ofertas oferecidas de forma detalhada, como que elas deveriam ser feitas, quais animais deveriam ser sacrificados. Tinham 5 ofertas: a oferta queimada, a oferta pacífica, a oferta de manjares, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. E talvez você lê o livro de Levítico, e eu confesso, é um livro difícil para a gente ler quando a gente está começando. Você vai vendo aquelas ofertas, é meio cansativo, dá vontade de pular. Mas quando você começa a perceber Jesus Cristo sendo apresentado através dessas palavras, esse livro ganha vida, esse livro ganha forma. Cada uma dessas ofertas que eu mencionei aqui, elas falam e apontam para a obra de Cristo Jesus. Todas elas se cumpriram em Cristo Jesus. A gente pode falar sobre isso numa outra oportunidade, mas cada um daqueles processos seguidos pelos israelitas, quando faziam as suas ofertas, eles apontavam para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O que eu e você precisamos saber é que na cruz todos os nossos pecados foram perdoados. Eu fui redimido, eu fui salvo, eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. O pecado que estava sobre mim, toda a acusação do inferno que existia sobre a minha vida, ela foi substituída pela justiça do Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. O nome dele é Jesus. A santidade dele, a justiça dele, ela foi posta sobre mim, que era um pobre, miserável pecador, e hoje fui salvo pela graça maravilhosa de Deus. É isso que nós lemos, por exemplo, no livro de Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Eu vou ler só o versículo 15 para você. Diz assim: por isso ele é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Toda a maldição da lei que envolvia morte, miséria e enfermidades foi aniquilada, destruída pela vida de Deus, que hoje foi liberada sobre nós. Então, que nós possamos viver essa realidade todos os dias da nossa vida e possamos desfrutar de todas essas bênçãos da nova aliança que Jesus já confiou para cada um de nós. Espero ter respondido a sua pergunta. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E um grande abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu!